abençoe em nome do Senhor Jesus. Boa tarde. Segunda-feira, a semana está iniciando e que possamos iniciar guiados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, pelo Espírito Santo. Vamos iniciar mais uma programação, Palavra e Vida. Nessa tarde, eu quero meditar contigo em um versículo e que você possa botar em seu coração a instrução, porque a palavra diz que o povo não padeceu por falta de saúde, o povo não padeceu por falta de dinheiro, ou de oração, ou de jejum. O povo padeceu por faltar-lhe conhecimento. Então, nesse momento, eu quero, junto contigo, compartilhar o conhecimento, a instrução da palavra de Deus. Mas antes de iniciar essa programação, ore junto comigo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, entramos na Tua presença nessa hora e agradecemos pela vida, pelo fôlego e pela oportunidade de estarmos reunidos neste programa. Pai querido, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra em profundidade, que cada ouvinte seja alcançado e que onde o inimigo tem tentado roubar, matar e destruir, o Teu Espírito Santo venha restaurar, curar e trazer vida em abundância. Consagramos a Ti esse programa, em nome do Senhor Jesus, e que em cada lar, em cada ambiente onde chegar a transmissão, meu Deus, que o Senhor traga fortalecimento, direção e instrução, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa tarde você está junto com o pastor Fábio Machado. Estamos ao vivo toda segunda, quarta-feira e sexta-feira, das 16 às 17 horas, com o programa Palavra e Vida. E que você possa estar conosco nessa caminhada, assim vamos avançando. Também quero que você nos ajude compartilhando essa programação, porque eu tenho certeza que o que você irá receber aqui é uma instrução que, assim você acolhendo para a sua vida, colocando como uma instrução, Deus vai, uma aplicação, as coisas irão mudar. Em nome de Jesus. Nessa tarde eu quero meditar contigo, meu irmão e minha irmã, aqui no texto, onde fala, lá em João 10:10, diz assim: o ladrão, ele não vem a não ser para roubar, matar e destruir. E que possamos nessa tarde falar sobre esse texto, porque assim, quando diz assim, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lá em João 10:10, na versão, Almeida, Revista Corrigida, fala sobre esse texto. Só que é importante você que está me ouvindo, nós que estamos nessa tarde, tu tem que olhar para a palavra de Deus com discernimento, com sabedoria, sabe? Ativando ou aguçando um senso crítico. Lá em João também diz nesse livro que foram muitos relatos, se fossem escrever em livros todos os milagres que Cristo fez, não caberiam em livros do mundo todo. Tanto que foi os prodígios, sinais e maravilhas que Deus fez. Então, se foi tantas coisas, e o Espírito de Deus instruiu esses homens, inspirou esses homens a escrever o Novo Testamento, escrever aí os 4 livros do Evangelho, por que diante de tantas coisas tiveram o cuidado de colocar esse texto? Por que o Espírito de Deus, diante de várias coisas, esse texto, como qualquer outro que você encontra, vamos lá, por que diante de tantos milagres tiveram o cuidado de colocar ali o relato de Bartimeu, sabe, aquela mulher do fluxo de sangue, trouxe o relato de Zaqueu descendo da figueira,
Aquele texto não está lá apenas para contar a história, o testemunho, porque várias pessoas têm testemunhos no decorrer de toda a igreja primitiva. Até os dias de hoje, os testemunhos não param, o nosso Deus continua trabalhando. Mas nesse momento que estava sendo escrito, estava ali sendo ditado pelo Espírito de Deus para escrever as Escrituras Sagradas, tiveram um cuidado de colocar esses textos. Lá não está falando sobre a cura de Bartimeu, mas mostrando que há um Deus que ele responde à fé. Lá está mostrando que se você agir como Bartimeu, Bartimeu estava à beira do caminho, olhando de um lado para o outro, esperando a morte chegar. Ele era alguém que tinha problema na visão. Ele tinha uma capa, aquela capa era o crachá, era uma credencial. Eu sou mendigo de carteirinha, eu vivo e dependo dos outros de carteirinha, eu sou alguém que eu preciso da ajuda. Você entende? Então o texto lá está mostrando que a situação do homem era irreversível, um homem que não sonhava, porque o homem naquela condição não sonhava em ter uma esposa, em construir uma família ou seu legado postergar depois dele, porque se encerrava ali. Que mulher, dentro de um contexto pelo qual Bartimeu estava vivendo, iria casar com um mendigo para pedir esmola para dois, porque a mulher não trabalhava nesse momento, dentro da realidade, da cultura? Mas quando Jesus restaura a sua visão, restaura toda a sua vida. Ele poderia voltar a enxergar, voltar a sonhar, projetar, trabalhar, construir um lar. E é isso que Deus quer, sabe? Tudo que o inimigo tem roubado da sua vida, tem roubado aí da sua casa, tudo que ele tem destruído, tudo que ele tem procurado matar dentro de você. Nessa tarde, se você entender os princípios pelos quais o livro, a Bíblia Sagrada foi escrita e foi permitido que chegasse até a mim e até você, e o que isso implica para aplicarmos? Que eu disse, haviam muitos relatos, testemunhos, mas tiveram cuidado de colocar nos 4 evangelhos, aquilo que foi guiado pelo Espírito Santo. Porque não é falando do ensino dos eventos das pessoas que foram ali curadas, mas mostrando e revelando um Deus que opera, mostrando um método, um meio que Deus reage. Bartimeu estava à beira do caminho, você conhece o texto. Qual é a atitude dele? Ele pergunta, quem está passando? Aí as pessoas falam, é Jesus, o Nazareno. Dentro daquele contexto, minha irmã, meu irmão, você não pode ser hipócrita, para e medita um pouco. Naquele contexto, quando fala Jesus o Nazareno, foi num jeito de lhe dizer, no diminutivo. Sabe, Jesus o Nazareno quer dizer aquele Jesusinho. Porque naquele contexto, Jesus, quando era dito Nazaré era uma cidade que não tinha ali respeito, não tinha ali, moral no meio das outras cidades. Era, digamos, vou pegar Cuiabá, nossa região, é Jesus do Pedra 90, é Jesus do Dr. Fábio, é Jesus lá do Osmar Cabral, é lá do São Mateus. Era naquele tom diminutivo de pessoas altivas. Mas quando ele ouve isso, nesse tom diminutivo, Bartimeu, ele não é influenciado por aqueles que estavam ao seu redor. Quando ele ouve isso, o que ele diz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele coloca Jesus em outro nível, ele quis, em outras palavras, dizer, Jesus, filho de Davi, rei dos reis, aquele pela qual nós estávamos esperando e chegou, o nosso libertador. Ele leva Jesus para outro nível de patamar, dá outra honra. E quando ele age com fé, honrando ao seu Deus, Jesus para a sua comitiva e manda chamá-lo. Se a nossa fé não chamar a atenção de Jesus, se a nossa fé não chamar a atenção de Deus, minha irmã e meu irmão, nós iremos ficar à beira do caminho, chorando as mínguas, sem acontecer o milagre, sem acontecer aquilo que nós precisamos. Nós temos que compreender
com clareza, sabe? Que o nosso Deus, ele reage, ele não vai agir. A ação pela qual Deus tinha que fazer, executar, já está feito. O que Deus, através do seu Filho e com o Espírito Santo, está feito. Na cruz do Calvário, está tudo pronto. O céu está aberto, o véu foi rasgado. A partir daí, vários textos, mas eu posso usar esse como exemplo aqui. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei-vos, abrir-vos-ás. O texto vem no sentido de ação. Se eu ir pedir, se eu for buscar e se eu bater, correto? Então, se eu agir, tem uma reação. Se eu plantar, eu vou colher. E essa atitude tem que ser com honra, com temor e respeito ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e ao Senhor Jesus Cristo. Como está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Ele deu um nome que está acima de todo nome, que pelo nome do Senhor Jesus, todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrarão e declararão que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nessa tarde, com muito carinho, junto contigo, na mesma fé, eu quero que você entenda, a tua situação ela vai mudar sim, quando você começar a agir, quando você se posicionar, quando você buscar, quando você pedir e quando você bater. Você, minha irmã, meu irmão, ficar de braços cruzados, esperando. É porque se Deus quiser, é porque se Deus fizer, isso não irá acontecer. Descanse seu coração. Se Bartimeu ficasse nesse mesmo pensamento, lá na beira do caminho, se Jesus quiser, eu estou aqui, Ele sabe que eu nasci cego, Ele sabe do meu problema. Jesus sabe. Jesus iria passar com a sua comitiva e Bartimeu iria continuar cego até o final da sua vida. Mas pela atitude de fé deste homem, a sua vida mudou. Toda a sua vida mudou. E a sua vida vai mudar. Porque a palavra, quando ela diz, o meu povo padece por falta de conhecimento, é conhecimento mesmo, é da Escritura, da palavra, não é do homem. Eu, como pastor, como homem de Deus, sobre a minha vida, sobre o meu intelecto, sobre o meu conhecimento, para te ensinar é muito pouco, quase nada. Sabe? Agora, se eu e você aprendermos da palavra de Deus, se eu e você aprendermos das Escrituras Sagradas, eu te garanto que aí sim, a minha vida, a sua vida, ela vai mudar. Ela tem mudado e continuará mudando. Mas nessa tarde, dentro desse contexto que eu estou dizendo, por algum motivo, houve um cuidado. O Espírito de Deus inspirou aquele homem a escrever lá no livro de João, no Evangelho de João, lá no capítulo 10, no versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas temos que entender que esse texto, ele nos traz 3 pontos importantes, certo? São 3 pontos, que é roubar, que é matar e destruir. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Todo o universo é constituído de 3 elementos. Você entende? E nessa tarde, Deus quer falar contigo e mostrar que existem 3 áreas da sua vida que o ladrão, ele incansavelmente, ele vai batalhar para tentar roubar, te matar
e destruir. Ele vai tentar roubar o seu corpo, sabia? Vamos começar pelo primeiro ponto. O inimigo tenta tocar no seu corpo e nas condições materiais do homem. Ele tenta ali roubar a saúde, roubar o seu ânimo. Ele tenta roubar as suas finanças. Tudo aquilo que é material, é físico e palpável, ele tenta roubar. Por que ele tenta roubar? Porque ele não pode destruir. Ele não tem autorização para destruir o corpo de ninguém. Lá em Jó diz assim: você pode tocar, mas não pode matar. Você vê que no texto está dizendo que o inimigo, ele pode te roubar tudo. Mas pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Presta atenção. Lá em Mateus capítulo 6 diz assim: não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber, porque o passarinho não semeia, as plantas, sabe? E nunca alguém se vestiu tão belo como uma rota do campo, um passarinho. A Bíblia está dizendo que, independente da pessoa, há uma promessa. O Criador sempre irá suprir a sua criatura. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, que existem dois estados que eu quero falar contigo e tocar nesse ponto. Tem pessoas que estão sobrevivendo, que é bem diferente de viver. E com Jesus, a Bíblia diz que é uma vida em abundância. O inimigo, quando ele vem roubar, ele não pode se saquear totalmente, mas ele vem para roubar, sabe? Não vai faltar o seu almoço, nem a sua janta, e muito menos o seu café da manhã, e nem para as suas necessidades mais básicas. Isso não vai faltar. Pode ficar despreocupado, meu irmão e minha irmã. Não vai faltar. Porque aquela pessoa que rouba, mata, esquarteja, para ela também não falta um prato de almoço, um prato de comida na janta. Não falta ali um banho de sol. Você entende? Ela sobrevive. E quantos estão muitas vezes andando, se entregando, buscando andar com Deus, mas estão nessa condição de sobrevivência e não entendem o porquê, sabe? Não conseguem compreender e começam a assimilar que isso é normal, começa a assimilar que é assim mesmo, começa a se conformar com a condição que ela se encontra, sendo que a condição que ela se encontra vai totalmente contra a palavra. É antibíblico você viver uma vida de miséria, de desgraça, de sofrimento, sabe? Andando com Jesus. Isso é antibíblico. Nós temos que entender que o nosso Deus veio, como diz o versículo, para nos trazer vida e vida em abundância. Só que quando o texto está dizendo que em João 10:10 veio para matar, roubar e destruir, ele vem para pegar o que é seu por direito. Ele vem para se apropriar daquilo que já foi liberado para você, meu irmão, minha irmã. Mas como que eu me blindo então para não ser roubado, para não ser saqueado pelo inimigo? A Bíblia diz lá, tem vários, eu posso usar vários versículos aqui, mas eu quero pegar esse ponto, que é um dos pontos aonde mais tem tocado dentro do povo de Deus, que é a infidelidade, sabe, ao dízimo. Pessoas têm sido infiéis, porque o dízimo, ele é uma blindagem daquilo que você conquista. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador. Por causa de vocês, dos fiéis, daqueles que obedecem a minha palavra, daqueles que fazem de acordo com a minha instrução, por causa de vocês. Não é por causa daqueles que, não é por aqueles que simpatizam, que se emocionam, que choram, que tem quase um orgasmo espiritual. Não, é por aqueles que obedecem, porque não tem jejum no monte, não tem oração, não tem ato que vai
impedir, que vai limitar ou impossibilitar o inimigo de tocar, de roubar você, minha irmã, meu irmão, a não ser a sua obediência, para você se blindar. E quando fala roubar, roubar à sua disposição. Quantas vezes você teve excelentes ideias, projetos, mas não teve energia, força, ânimo para aplicar aquilo, para botar aquilo em execução, sabe? Tu sabe o que tem que ser feito, mas não tem disposição, não tem ânimo. O inimigo, ele rouba isso de você, porque a pobreza, em outras palavras, de acordo com o padrão bíblico, é improdutividade. Uma pessoa improdutiva é o conceito de pobreza na palavra. Então, se você trabalha, se você vende, seja o raio que for que você faça, se você for uma pessoa improdutiva, a sua colheita será muito pouca e provém a pobreza. A Bíblia diz em vários versículos: tem visto um preguiçoso, passei ao campo, aonde um preguiçoso cuidava, e um pouco de cruzar os braços, um pouco de bocejar, sabe? E a pobreza lhe veio como um ladrão, roubando tudo. E Jesus, ele veio para mudar tudo isso. Correto? E quando fala lá em matar, é roubar parte física, material. Aí você vai meditar sobre isso. O programa não permite, o tempo que é muito curto. Mas começa a meditar sobre isso. Como assim, pastor? Minha irmã, meu irmão, tu passa 28 dias, se você é assalariado, vivendo sem problemas, sabe? Comendo da mesma maneira, nada de anormal acontece. Aí caiu o pagamento, criança fica doente, arrebenta a Havaiana, calça rasga, veículo estraga, bicicleta fura o pneu, te desce um espírito, sabe, do baguncinha, da pizza, que tem que gastar, tem que sair, tem que comer uma jantinha fora. Aí enquanto não cabe o dinheiro, não cabe aquela perturbação na mente, que tem que sair, aquela inquietação. Aí acabou tudo, mais 28 dias. É um loop, sabe, vivendo um loop assim, ó. E a pessoa nem para analisar. Eu chamo você nessa tarde para você refletir. Usa essa máquina sofisticada que é o seu cérebro, sabe? É um computador maravilhoso. Jesus, se você for analisar, ele nunca dava uma resposta pronta. Ele sempre respondia perguntando, porque ele gostava de instigar os seus seguidores a pensar. Porque Jesus quer andar com homens e mulheres que pensam, que raciocinam, que questionam. Porque se assim você proceder, dificilmente você será enganado, enganada, meu irmão e minha irmã. Você está entendendo? Por isso a importância de você buscar o conhecimento da palavra de Deus. E não ser um emocionado ou emocionada. Isso é muito importante. E quando o texto diz em matar, é matar a sua alma, seus sentimentos, alegria, afeto, carinho. Sabe? O inimigo tenta atingir o coração e as emoções e a esperança. Nós temos referência lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 4 ao 21, depois leia com carinho, que fala sobre Sansão se envolvendo com Dalila, que ele é traído, perde a sua força, sua visão, sua dignidade. E aqui vemos o assassinato da alma, a tristeza, a vergonha, a humilhação. Também tem lá em Samuel. Tem vários textos bíblicos, se formos olhar, como que o inimigo trabalha para matar, sabe? Matar teus sentimentos, matar tua alegria. Sabe, você muitas vezes hoje pode estar numa situação abençoada, sentando numa mesa que tem um alimento farto, não tem falta de nada, mas você não tem apetite. Você pode estar deitando numa cama, mas não tem o sono. Você pode estar vivendo um momento maravilhoso, mas você não tem alegria. Você pode estar no meio de uma multidão, mas você se sente sozinho e sozinha. Você está me entendendo? É assim que o diabo trabalha. Ele quer matar, ele quer destruir a sua alma, seus sentimentos, tornar você uma pessoa amargurado, amargurada. Porque uma pessoa amargurada na vida, nada tem sentido, nada para ela tem sabor. E uma pessoa amargurada, até quando ela ouve a palavra, ela sente
uma amargura na palavra. E a amargura não está na palavra, mas está nos lábios de quem está saboreando ela, quem está se alimentando. Porque a palavra do nosso Deus, ela é doce, ela é maravilhosa, ela nos instrui, ela não vem para nos humilhar, nos derrubar, vem para nos levantar. E nessa tarde eu estou te mostrando que se você assim proceder, as coisas vão mudar. O diabo usa os sentimentos de discórdia, ódio, traição, tristeza profunda para matar a alma, minando o amor, a confiança e a alegria, e é onde mata os relacionamentos, casamentos, famílias inteiras são destruídas por causa dessa morte na alma. E o terceiro ponto para encerrar nessa tarde, ele vem para destruir a sua mente, o seu espírito, roubar, matar e destruir. Nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. Destruir o seu espírito é destruir a sua mente, a sua conexão com Deus. Sabe, o inimigo ele procura aniquilar o propósito e te afastar de se tornar um homem ou uma mulher de Deus. Temos várias referências lá em Números, né, capítulo 13, onde os espias de Israel trazem um relato de medo, destruídos pelos sonhos do povo, que deixa de acreditar nas promessas da terra prometida. Sabe, aqueles espias foram junto com Josué para espiar a terra, e eles voltaram com uma notícia que destruiu a fé daquele povo. Que Deus teve que fazer eles retornarem e andar mais 40 anos. Sabe, o inimigo ele quer destruir todas as suas ideias, a sua conexão com Deus. Ele quer destruir a sua mente de tal ponto que você não crê mais em nada, se tornar um homem cético, uma mulher cética. E quantos hoje, homens e mulheres no altar que estão destruídos, fazem o que fazem de uma maneira profissional, mas não creem mais no poder de Deus, não creem mais na revelação do Espírito, na direção. E assim que possamos entender que tudo o que nós precisamos está no Senhor Jesus. Está em entender o que está escrito. Aqui ele está dizendo que o inimigo veio para matar essas 3 áreas do nosso corpo. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Uma vida plena, uma vida verdadeira. Pastor, mas como que eu faço para alcançar essa vida plena? Como que eu faço para alcançar essa proteção, para alcançar isso que o Senhor está dizendo essa tarde? Tu tem que primeiro buscar o conhecimento e ler o texto, pedindo de instrução e direção pelo Espírito Santo. E não pedir uma direção porque você vai pregar à noite e tu quer uma revelação para você poder impactar a igreja e sair como o super pregador, a pregadora. Porque o nosso Deus conhece a vaidade do coração do homem e da mulher e qual é a pretensão por trás de tudo. Tem pessoas que estão no monte agora orando, não é para ter mais intimidade com Deus, mas sim para demonstrar, quer dizer, o sentido, o propósito está certo, mas o sentido do coração, o desejo está errado. E elas não entendem o porquê não recebem, porque tem uma vida de derrota e fracasso. Primeiro você busca para você, viva a palavra, execute ela na sua vida em cada 24 horas que Deus permite. A cada 24 horas, traga para uma prática. Obedeça, confie. E a sua vida irá ser transformada. Irá ser ali, pelo poder de Deus, revitalizada. Escute, você não serve um Deus fraco, um Deus frouxo, um Deus que olha você sofrendo tempo. Não. O nosso Deus está pronto para agir sobre a sua causa, sobre o seu problema, sobre a sua vida. Só que para isso acontecer, tu vai ter que agir. Tu vai se colocar na posição de ser um dizimista fiel. Alguém que vai para a presença de Deus para ter intimidade com Deus. Alguém que vai para a presença de Deus para ter um relacionamento com Ele e aprender dele. Mas toda segunda, quarta e sexta, das 16 às 17 horas, eu estarei aqui junto contigo. Eu quero dar início à semana falando sobre isso. E pode ter certeza que o nosso programa ele é voltado ao ensino, à instrução da palavra, de uma maneira que você traga isso para uma prática. E a sua vida seja mudada. Então nesse momento eu quero que você ore junto comigo nessa tarde. Feche os seus olhos. Se você crê, se você quer crer. Pastor, eu entendi, mas eu não tenho força para crer.
Então acompanhe comigo essa oração nesse momento. Eu tenho certeza que Deus irá operar um milagre, irá quebrar esse jugo que te aprisiona, arrancar as vendas dos seus olhos e essa mordaça que está em seus lábios. Ore comigo assim. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, chegamos ao final dessa programação com gratidão em nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra é vida e nos mostra que, mesmo diante das estratégias do inimigo, temos em Cristo a vitória e a vida em abundância. Pai, abençoa cada ouvinte, suas famílias, seus sonhos e suas batalhas. Que a Tua graça seja derramada sobre todos e que o Senhor nos guarde de todo mal. Assim oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. E meu Deus, se há algo na vida dessa pessoa, no mundo espiritual, que está travando, perturbando, algo do inferno, eu ordeno agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua saúde, família, em nome de Jesus. Quarta-feira eu aguardo você aqui às 16 horas da tarde. Programa Palavra e Vida com o pastor Fábio. Deus te abençoe.